Preciso de autorização para rebaixar a guia da calçada na frente da minha garagem? Opa, vamos bater um papo sobre isso, porque você já deve ter aí alguma dúvida, por exemplo, de quem é a responsabilidade pelo rebaixamento da guia. É responsabilidade da prefeitura? É responsabilidade do proprietário? Se o proprietário pode só chegar, contratar um pedreiro, fazer o rebaixamento da guia, pegar aquela guia e rebaixar, deixar ela mais baixa? Então vem comigo no vídeo de hoje que nós vamos conversar sobre isso e você vai entender tudo que você precisa saber sobre rebaixamento de guia. E eu quero aproveitar e falar 4 aspectos aí de reforma da calçada que você precisa saber, porque se você vai rebaixar a guia para entrada de veículos aí na frente da sua garagem, você precisa fazer a reforma completa, porque você vai quebrar uma parte desta calçada. Então vamos lá, dos 4 aspectos que nós vamos conversar hoje, eu vou falar já do primeiro. A reforma e a manutenção da calçada é de responsabilidade do proprietário. Ou seja, se a sua calçada está com buracos, a responsabilidade é sua. Você precisa fazer a manutenção desta calçada. Este é o primeiro item. O segundo item, a calçada deve ainda possuir superfície regular, firme, contínua, antiderrapante, sob qualquer condição, ou seja, até na entrada de veículos. Possuir largura mínima de 1,20 m, ou seja, a passagem de pedestre fora ali daquela área onde é a passagem de veículos deve ter no mínimo uma largura mínima de 1,20 m. Ser contínua, sem qualquer emenda, reparo ou fissura, ou seja, ser acessível. O que quer dizer tudo isso aqui neste segundo item que eu acabei de falar com você? Um cadeirante, uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, precisa conseguir descer essa calçada sem nenhum degrau, nem na passagem de um vizinho para o outro. Difícil, né? Principalmente em São Paulo. Mas a legislação é o ideal, porque para as pessoas que têm mobilidade reduzida ou que precisam de uma cadeira de rodas para andar, é muito difícil andar nas grandes cidades. Então vamos lá, o terceiro item, que é o que fez você chegar até o vídeo de hoje: rebaixamento da guia. Na maioria das prefeituras, sim, precisa de uma autorização da prefeitura. E muitas das prefeituras também exigem um pagamento aí de taxa. Por exemplo, na cidade de São Paulo é pouco, mas você paga R$ 7,45 de real para fazer a reforma aí da sua calçada por cada metro linear desta calçada. E por se falar em metro linear, este rebaixamento de guia ainda não pode ser em toda a frente do seu lote. Tem que ter no mínimo 2 metros de largura. Esta é a largura mínima do rebaixamento de uma guia. Ou seja, se você tem apenas uma moto, não adianta você pensar, vou rebaixar 1 metro da guia porque é o suficiente para eu entrar. Não. Neste caso, você tem que rebaixar no mínimo 2 metros. Você solicita autorização, vai preencher um formulário, vai pagar a taxa. Depois dessa autorização, você vai rebaixar aí no mínimo 2 metros. Tenho um terreno de 10 metros. Posso rebaixar toda a minha frente de 10 metros de lote? Não, você não pode fazer o rebaixamento da frente total do seu lote. Você só pode fazer aí um rebaixamento de no máximo 2/3 aí da sua frente, do seu lote, da sua testada. Ou seja, se você tem um lote de 10 metros, você divide por 3, né, para você pegar 2/3 e multiplica por 2. 10 dividido por 3 vai dar 3,33, né? Vamos arredondar aí para 3,3. Você multiplica por 2, vai dar 6,60. Ou seja, em um lote de 10 metros você pode rebaixar aí 6,60 metros. É o máximo que você pode fazer o rebaixamento. A maioria das pessoas que tem o maior problema no rebaixamento é quem tem a frente mínima aí de 5 metros. Pode rebaixar toda ela? Não, você não pode rebaixar o total dos 5 metros. Para uma frente de 5 metros, o normal é a gente rebaixar 3,3 metros. 3,30 metros é o normal e é o máximo permitido aí de rebaixamento de guia. Isso é muito importante. Ed, você falou que eu preciso sim da autorização da prefeitura. E o que acontece se eu rebaixar e não pedir essa autorização? O dia que o fiscal fizer aí uma vistoria na sua obra, na região
da sua casa, da sua rua, e perceber que o rebaixamento da guia aí na frente da sua casa não está cadastrado lá na prefeitura, o seu número de IPTU vai receber aí uma multa por ter feito o rebaixamento de uma guia sem a autorização aí da prefeitura. Olha, outro ponto muito interessante que você precisa saber aí sobre o rebaixamento de guia, que é assim muito comum as pessoas fazerem e não ter esta noção. As guias não podem ser construídas ali no local. Fazer o rebaixamento, colocar o madeiramento e concretar ali aquela faixa que você rebaixou, fazendo uma única peça de concreto, você não pode fazer isto. Você não pode cortar a guia em vez de retirar aquela peça de concreto que tem lá e rebaixar, a pessoa corta a parte de cima. Isso não pode ser feito. O que deve ser feito? Você deve retirar a guia do local, escavar para ela descer um pouco mais e utilizar a mesma guia que estava lá. No caso de que a guia estava com problema, defeituosa, você deve então comprar outra guia no mesmo padrão em concreto pré-moldado. Sabe por quê? Porque o concreto utilizado lá na fabricação das guias pré-moldadas são concretos de alta performance, são concretos de alta resistência. Então você precisa levar isso em conta na hora de fazer aí o rebaixamento da sua guia. Se a sua guia estiver de forma que já está danificada, você vai ter que comprar peças novas. E esta reforma, esta substituição dessas guias são por sua conta. A manutenção é por sua conta, o tipo de trabalho a ser executado, as condições, a qualidade da calçada é sob sua responsabilidade. Você precisava saber disso antes de fazer aí o rebaixamento da sua guia. Feito tudo isso, você sabe que então a manutenção após este serviço é por sua conta, continua sendo por sua conta. Vem comigo falando de cidade.